Amanhã, 14 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Diabetes. Em 2045, em todo o mundo, serão 625 milhões de pessoas com a doença. Os números são alarmantes, preocupantes. Para falar sobre isso, a gente convidou o Dr. Daniel Kendler, que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aqui do Rio de Janeiro. Ele vai falar um pouquinho sobre esses números e sobre como a farmácia pode ser inserida nesse contexto de saúde. Está começando mais um Ed Farmácia, não saia daí. Olá, a gente está começando mais um Ed Farmácia, seja bem-vindo. Obrigada pela sua audiência. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações de todos os programas, compartilhar, curtir, dar um like se você gostar. Isso é muito importante para manter o canal vivo aqui, seguindo em frente. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vem preocupando muito, que é o crescimento do diabetes, não só no Brasil, como no mundo todo. Para você ter uma ideia, existe a previsão de que até 2045 o mundo vai ter 629 milhões de indivíduos com diabetes. Então o número continua crescendo, a gente tem que entender por quê e entender também qual é o papel da farmácia e do profissional de saúde no controle dessa doença. Para falar sobre esse tema, a gente convidou o Dr. Daniel Kendler, que ele é endocrinologista e diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aqui do Rio de Janeiro. Dr. Daniel, seja bem-vindo ao Ed Farmácia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Viviane, obrigado pela oportunidade de trazer um conteúdo científico para os seus telespectadores. Obrigada. A gente vai começar falando sobre esse número que eu citei agora, que um estudo recente indicou que até 2045, 629 milhões de pessoas terão diabetes no mundo todo. No Brasil, hoje, são 12 milhões de pessoas com diabetes. Por que o diabetes não para de crescer? Hoje em dia, então, a gente encara o diabetes mellitus como uma epidemia mundial e que inclui o nosso país. Então, o nosso país evoluiu, melhorou um pouco a sua alimentação, as pessoas, enfim, a gente acabou com a desnutrição, porém, agora a gente está pegando outros problemas, e um deles é o diabetes, e que vem junto, paralelamente, à curva de crescimento, com o crescimento do excesso de peso e da obesidade na nossa população. A principal causa, então, é a obesidade, principal fator não de é a risco. alimentação. A alimentação vem junto com a obesidade, mas depois que a gente faz uma alimentação inadequada, pessoas sedentárias, a tendência é que elas ganhem peso e vão evoluir para a obesidade, que é o principal causador, fator de risco do diabetes mellitus. Quando a gente fala esses números epidêmicos, a gente está falando em diabetes mellitus do tipo 2, que é o relacionado, que é responsável por 90% dos casos, e o relacionado à obesidade, o excesso de peso. A gente tem estudos recentes que de 2, 3 anos para cá, a população adulta brasileira, já mais da metade dela já tem pelo menos sobrepeso, não necessariamente obesidade, mas mais de 50% da nossa população adulta já está em sobrepeso, então para ter uma noção, uma dimensão do problema. Agora uma dúvida, esse número de 12 milhões de pessoas com diagnósticos de diabetes são diagnóstico já concreto, porque tem então aí um número que não entra, que são as pessoas que têm pré-diabetes, né? Pré-diabetes e mesmo diabetes não diagnosticado. Por quê? Porque o diabetes mellitus, nas suas fases iniciais, ele é uma doença assintomática. Então a minha glicose pode estar alta e eu não sinto nada. Se eu não for ao médico, se eu não fizer uma pesquisa de glicemia, um acompanhamento anual, eu não vou saber. De repente eu só vou descobrir quando eu tiver alguma das complicações do diabetes, que é justamente o que a gente quer evitar. Ter problemas visuais, ficar cego, problema renal, ter que fazer hemodiálise, e problemas cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular encefálico são as principais complicações do diabetes. Agora, como que você avalia as políticas públicas do governo? Então a gente ainda carece, na verdade, de políticas públicas mais fortes implementadas no nosso país. Então é um problema a questão da obesidade, mas a gente ainda não tem, pelo governo, algo que assim, a gente possa dizer, isso é uma política realmente de governo para tentar minorar a obesidade. O que o governo poderia fazer? Só fazendo um adendo, a única coisa que a gente tem e que é importante são os programas de farmácia popular. Neles a gente tem distribuição gratuita de medicamentos, tanto medicamentos orais quanto a insulina, que eventualmente o paciente com diabetes tem que utilizar.
mas são medicamentos, na verdade, medicamentos mais simples, os medicamentos mais modernos, que têm muito benefício para o tratamento do paciente com diabetes. Esses não são disponibilizados pelo serviço público. Pelo serviço público. Inclusive, o Farmácia Popular ele é citado como uma política pública de saúde de grande sucesso. Sim, isso sem dúvida nenhuma. Porque então, foi um avanço e até chegou-se a se falar, cogitar o fim do programa, mas acho que isso não vai acontecer. Não, acho que tá tão enraizado na população, então a gente que faz o atendimento ali na ponta sente que isso seria impossível politicamente, socialmente. Mas como tudo, ser humano, a gente sempre quer melhorar, né? Então, Sim. Ele já é um ótimo programa, mas que a gente deveria ter, incorporar ele novos medicamentos para o diabetes que realmente tem grandes benefícios para o paciente. Seriam que drogas mais modernas? Sim, drogas mais... Como é que são essas drogas mais modernas hoje? A gente tem duas grandes classes de drogas que valeria a pena a gente citar, que são os análogos de GLP-1. GLP-1 é um hormônio que a gente tem e enfim, a gente tem drogas que atuam como esse hormônio, e esse hormônio está em falta também, além da insulina, esse hormônio também está em falta no paciente com diabetes tipo 2, então ele tem, enfim, ajuda no controle glicêmico com 3 grandes vantagens: não causa hipoglicemia, ajuda o paciente a perder peso e tem benefícios de proteção cardiovascular que a gente tem estudos de 2 anos para cá que conseguiram demonstrar. Então, esses análogos de GLP-1 e uma outra classe chamada de inibidores do SGLT2, que é um transportador de glicose no nosso rim, que também é capaz de melhorar a glicemia sem causar hipoglicemia e com proteção cardiovascular, além de ajudar também a perder peso nos pacientes que fazem uso desse tipo de medicamento. Mas esses medicamentos eles estão disponíveis somente na rede privada. E eles são relativamente caros. Então, assim, não é... Claro que uma população com algum recurso a mais, são medicamentos de primeira linha para o tratamento do diabetes hoje. Já os pacientes que não têm recurso, enfim, a gente tem que utilizar outros medicamentos disponibilizados na farmácia popular, que é basicamente a metformina e a glibenclamida. A metformina é uma ótima droga, a gente sempre utiliza, mesmo ela ainda sendo antiga, baratinha, a gente utiliza sempre. Agora, a glibenclamida tem como principais inconvenientes a hipoglicemia e ela ainda faz o paciente ainda ganhar um pouco de peso. Então, são os 2 grandes inconvenientes, mas para um paciente que só tem à disposição a farmácia popular, é o que a gente utiliza. E tem também assim avanços nos aparelhos? Me parece que agora tem um aparelho que a pessoa já monitora a glicemia sem precisar furar o dedo, é isso mesmo? Isso é importante também a gente falar, até mesmo no programa da farmácia popular, que a gente já tem, então, medicamentos e insulinas disponibilizados de graça para o paciente, mas o paciente diabético é um paciente muito complexo, necessita de um atendimento multiprofissional e não é só tomar a medicação, ele deve também monitorizar a sua glicemia em casa, e isso não é disponibilizado na farmácia popular. Algumas cidades disponibilizam no seu sistema de saúde o fornecimento de fitas e o aparelho de medir a glicose, mas sim, hoje em dia a gente tem um aparelho que revolucionou também o acompanhamento do paciente com diabetes, que a gente mede a glicose, ele fica com um aparelhinho de um tamanho de uma moeda, um receptorzinho aqui grudado na face posterior do braço dele, e não precisa mais medir, furar o dedinho. O aparelhinho fica ali e você tem um leitor que basta passar por cima da roupa, inclusive, que o leitor já te diz quanto é que está a glicose do paciente. E mais do que isso, esse medidor ele fica medindo, mesmo quando você não está passando o aparelho. Ele mede centenas de vezes ao longo do dia, então você tem uma aferição muito mais fidedigna de como está a glicemia desse paciente. Mas e o custo disso, o acesso da população a esse aparelho? É um custo bastante caro, em torno de uns R$400 por mês, porque o aparelhinho você tem que trocar a cada 15 dias. Nossa, então, caríssimo. Fora os medicamentos, só para monitorizar. Então, isso é uma via que a gente ainda tem que melhorar do fornecimento do que a gente chama são os insumos para o paciente diabético. Não só as medidas da glicemia, como para aqueles que utilizam insulina, as seringas, as canetas, que são melhores ainda, que são mais confortáveis de serem aplicadas. Então, não basta apenas fornecer a insulina. Você tem que fornecer também o material necessário para a aplicação dela e para a monitorização glicêmica dos pacientes.
Agora, doutor Daniel, esse canal, esse programa é um programa voltado para profissional de saúde, para farmácia, para farmacêutico. Eu não posso deixar de perguntar, e até o senhor citou a importância de uma equipe multiprofissional envolvida nisso, né? Como que o senhor vê o papel da farmácia nessa monitorização, nessa orientação, nesse auxílio para esse profissional, para esse paciente que precisa de um acompanhamento praticamente diário? Ele não pode ficar indo todo dia no posto de saúde, até porque a gente sabe que a situação do atendimento público hoje do país é uma situação difícil e precária. A gente não consegue médico com tanta facilidade assim. Todo dia praticamente tem uma notícia na imprensa falando sobre isso. Então, como que a farmácia poderia ser integrada a essa rede de apoio, de ajuda, de auxílio para pacientes que têm diabetes? Então é fundamental, a doença diabetes mellitus é talvez o paradigma da doença que deve ser tratada de forma multiprofissional, então necessita do médico endocrinologista, do médico oftalmologista, do cardiologista e da nutricionista, é fundamental, do educador físico, que vai passar as atividades físicas, da enfermagem, que vai auxiliar o paciente a ele ter que se medir, a se aplicar, essas instruções, essas orientações, essa educação é uma coisa contínua. Você ensina hoje, amanhã ele esqueceu, já está fazendo errado, tem que ensinar de novo. E o farmacêutico entra também nesse time aí de profissionais de saúde necessários para o bom controle do paciente com diabetes. Pode entrar tanto nessa organização desse fornecimento, então são medicamentos frágeis, que tem toda uma questão de armazenagem, que isso ele também tem a condição de orientar o paciente quando vai retirar nos postos de saúde ou mesmo na farmácia popular, e também as interações medicamentosas também pode ajudar a gente, porque normalmente são pacientes que tomam 5, 6, 8, 10 medicamentos, porque o diabetes tipo 2 normalmente não vem sozinho, como tem obesidade junto, normalmente vem com colesterol alto, hipertensão, doença cardíaca, doença renal, então um paciente com polifarmácia, né? Então multimedicado. Hoje eu não sei se você acompanha, mas já tem aí pelo Brasil afora mais de 1.000 salas farmacêuticas, onde os farmacêuticos... Existe uma ação, um movimento, né, para mudar um pouco o perfil da farmácia, tirar um pouco aquele perfil de só comércio e trazer para um perfil de saúde. E ali você tem nessas salas farmacêuticas o farmacêutico acompanhando, fazendo todo um trabalho. O setor vê isso com bons olhos, né, agrega, né, nessa ajuda, enfim, toda a equipe, claro, cada um, enfim, com seu papel bem definido, mas é importante. Uma equipe multidisciplinar para o atendimento do paciente diabético é considerado tratamento padrão ouro. Então, ficar só um profissional atendendo aquele paciente provavelmente não vai conseguir os melhores resultados para o paciente, que no fim é nosso objetivo. E quanto ao diabetes infantil, a gente ainda precisa se preocupar? No diabetes infantil, na faixa etária de criança e adolescente, aí inverte um pouco. 90% dos casos, a maioria dos casos, é do outro tipo de diabetes, o diabetes mellitus do tipo 1, que é uma doença autoimune, ou seja, eu começo a produzir anticorpos que eu deveria estar produzindo só por conta de bactérias, vírus que me invadissem. Eu começo a produzir contra as células do pâncreas, e isso faz elas serem destruídas e o paciente não produz mais insulina. Esse diabetes mellitus do tipo 1 não tem nada a ver com obesidade, é uma doença autoimune que surge, a gente ainda não sabe bem porquê, mas surge. Mas, de uns tempos para cá, a obesidade, como eu falei, mais de 50% da população adulta está com sobrepeso, ela vai se refletindo também na infância e na adolescência. Então, a gente já tem crianças com 5 anos, 6 anos de idade obesas. Por quê? Porque fica sedentária e se alimentando de forma inadequada. E essas crianças estão começando a ficar diabéticas, inclusive na infância. Então a gente já começa a se defrontar, infelizmente, com crianças com diabetes mellitus tipo 2, que era uma coisa praticamente inexistente há 30, 40 anos atrás. Mas é um problema assim. E fora que ele não fique diabético ainda na infância, uma criança aos 5 anos de idade, aos 6, aos 10, aos 12, obesa, dificilmente a gente vai conseguir que ela não seja um adulto obeso também, e aí vai desenvolver todas as complicações. Então, nessa faixa,
o grande trabalho é o trabalho de prevenção. Então, se você tem uma criança saudável que gosta de fazer atividade física, não precisa nem ser um competidor, mas gosta de brincar, subir em árvore, brincar de pique, se alimenta de forma adequada, a gente vai ter um adulto certamente mais saudável no futuro. Que bom, fico tranquilo. Acho que o meu filho tá nesse caminho. Que bom, né? Tá sendo uma boa mãe. Bom, antes de encerrar, a gente já tá chegando ao final. Qual é a sua dica, o seu recado para quem tá nos assistindo, doutor Daniel? Então foi um prazer participar aqui do programa. Espero que eu tenha contribuído aí com informações. Eu acho que essa palavra que a gente usou agora, prevenção. Claro que o tratamento depois que a doença se instala é fundamental, mas eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho. Eu acho que a prevenção porque são doenças preveníveis, na verdade. Então, se eu tiver um peso adequado, fizer dieta, atividade física regular, eu dificilmente, claro, vai ter ainda um percentual que vai desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Mas a grande maioria a gente poderia evitar se a gente fizesse uma prevenção de hábitos saudáveis de vida. Doutor Daniel, então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada pela sua audiência. Inscreva-se no nosso canal antes de ir embora, compartilhe, dê um like se você gostou desse vídeo, desse conteúdo. A gente preparou com muito carinho para você. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Raindrops fall